Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Angelicalmente Organizada e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o fechamento do mês de agosto, tá bom? Então eu vou deixar o meu caderno de planejamento aqui do lado, porque o que acontece? Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu estava utilizando ainda, para fazer o planejamento do mês de agosto, aquele caderno que eu tinha, né, antes de ter o canal, que era um caderninho que eu utilizava. E aí, eu fiz o planejamento do mês de agosto naquele caderno. Porém, para ficar mais claro, porque eu achei que ficou um pouco confuso, eu passei, né, esse planejamento para essas folhinhas aqui, que são o formato de planejamento que eu vou utilizar nesse caderno aqui, que é novo, que eu já mostrei para vocês, tá? Então, a partir do próximo mês, do próximo ciclo, nós vamos fazer o planejamento ali naquele caderno, tá bom? Mas para ficar mais claro para vocês, eu passei o planejamento do mês de agosto para cá, para essas folhas, né? E aí vocês vão observar, ó, eu coloquei aqui no cabeçalho, né, controle financeiro mensal, coloquei o nome do canal aqui para ficar organizado, mês de agosto, coloquei o valor do salário, né, que eu tinha mostrado para vocês já quanto que era o valor do nosso salário, lembrando que aqui eu tenho o salário do meu esposo e o meu salário juntos, né, que nós juntamos para pagar as nossas despesas, mais a restituição do imposto de renda que ele recebeu, totalizando R$ 8.802,20, tá? Lembrando, gente, que o mês de agosto para nós foi um mês atípico, porque a gente pegou ali, né, o final do mês de julho e o início do mês de agosto, porque a gente não conta o mês financeiro, o mês normal do calendário, né? A gente observa o mês do nosso cartão de crédito. Então, é fim de julho e início de agosto, tá bom? Até o dia 20 de agosto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que de fato, né, o que de fato aconteceu em relação às nossas finanças do mês de agosto, o que mudou, o que permaneceu igual ao nosso planejamento, certo? Espero que vocês compreendam. Então, eu vou começar aqui pelas contas fixas, né, que eu coloquei aqui como contas fixas. A nossa energia, a nossa água, a internet, a faculdade do meu esposo, né, que são contas que a gente paga aí todos os meses e o valor não muda, né? Então, portanto, contas fixas. Então, eu tinha estimado que nós gastaríamos, né, R$100 na energia da cidade. Só explicando aí para quem tá chegando agora, né? Nós temos uma casa no sítio, então a gente tem energia da cidade e luz da cidade e também do sítio, tá? Então, a energia da cidade, nós tínhamos planejado o valor de R$100. E nós realmente, de fato, né, chegamos bem próximo aí, pagamos o valor de R$100,69, tá? Tem uma diferença aí apenas de 69 centavos do nosso planejado. A energia do sítio foi o valor de R$140 que nós tínhamos planejado e passou um pouquinho, deu R$142,89 e uma diferença, né? Nós ficamos negativos aí em R$2,89, mas foi bem pouquinho também, não deu muita diferença daquilo que nós havíamos planejado. A água da cidade, R$50. Ficou bem próximo também, R$ 49,63. A água do sítio, R$40. Nós pagamos R$ 34,50, ficando positivos aí em R$ 5,50. A internet, não houve diferença, né? Um valor fixo que a gente paga, não muda, não altera. Então, é R$ 70 no sítio e R$ 70 na cidade. Então, foi de fato o valor que nós pagamos. A faculdade do meu esposo também não houve alteração, foi R$290 o planejado e, de fato, nós pagamos R$290. Então, aqui nós totalizamos, né, o valor de R$760 que nós havíamos planejado nos gastos das contas fixas e nós pagamos o valor de R$ 757,71, ficando no positivo em R$ 2,29. Então, isso é muito bom, porque não foge, né, muito ao nosso planejamento e a gente não fica com toda a organização, né, bagunçada. Então, fica bem organizadinho e chegou bem próximo aí os valores, tá? Aqui nas contas variáveis, nós vamos ter também algumas alterações, tá? Então, para começar, o supermercado, nós colocamos um valor estimado de R$1.000 para o supermercado e nós gastamos R$ 1.002,68, ficando aí no negativo de R$ 2,68. O açougue, nós tínhamos planejado gastar R$400, gastamos apenas R$213. O que aconteceu aqui, né? Ficando positivos em R$187. O que aconteceu aqui foi que nós... foi um mês atípico, como eu falei para vocês, porque nós estávamos de férias
Então, nós passeamos, nós não ficamos muito em casa, né? Nós saímos. Então, acabou que o que nós consumimos em casa foi menos, né? Nós não gastamos tanto assim, não consumimos tanto. Então, nós tivemos aí essa surpresa, né? De não gastarmos todo aquele valor que nós costumamos gastar aí no açougue, tá, gente? Padaria, nós tínhamos estimado o valor de R$100 e, de fato, nós gastamos R$156,60, então bem mais, né, do que a gente tinha planejado, ficando aí no negativo nessa categoria em R$56,60. Então, eu preciso rever esses valores aqui para essa categoria, porque, de fato, a gente vai muito à padaria, então, talvez eu tenha que aumentar o valor, né, de planejamento aqui para a categoria padaria. Água mineral foi o valor planejado e foi o valor utilizado, né, R$120. Gás também, a mesma coisa, R$97 nós tínhamos planejado e gastamos R$97. Gasolina, gente, eu lembro que quando eu estava fazendo o planejamento, eu tinha colocado aqui o valor de R$520 para gasolina. Mas nós gastamos muito mais do que isso. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Nós viajamos, né? Fizemos um passeio para uma cidade próxima, mas óbvio que gastamos mais do que o normal, né? Então, eu deveria, né, ter me planejado melhor e eu não pensei muito nisso, né, nessa questão. E aí, no dia que eu planejei, eu acabei me esquecendo dessa questão da viagem, né? Eu não coloquei aqui todos os valores que nós gastaríamos também com gasolina por conta desse passeio que nós fizemos a uma outra cidade. Então, normalmente, nós gastamos R$520 para ir para o trabalho, né, para vir para o sítio e tudo mais. Mas como foi um mês diferente, nós gastamos muito mais, então nós gastamos R$818 de combustível, de gasolina, e aí nós ficamos negativos nessa categoria no valor de R$298. Lazer. No lazer, nós tínhamos deixado R$200, porque normalmente é o que a gente deixa, mas como eu coloquei também algumas coisas que a gente gastou durante passeios, né? Porque estávamos de férias e tudo mais. Então, no lazer, nós gastamos bem mais, gastamos R$396. Então, ficamos negativos também em 196 nessa categoria, por conta de ser um mês diferente, né? Farmácia, foi o valor de R$250 o planejado e o gasto, né? Não teve diferença. Crédito no celular, eu tinha planejado gastar R$30, mas na verdade nós gastamos R$60. Né? Então, colocou crédito no meu celular e crédito no celular do meu esposo. Então, ficamos negativos em R$30. Trabalho do meu marido, que é um valor que a gente separa para ele poder levar para o trabalho, para ele alguma despesa que ele tenha lá. E, de fato, foi R$80 planejado e R$80 que foram gastos. E aí, aqui eu coloquei, gente, algumas categorias que não são... que não teremos sempre aqui, né? Mas que nós temos no momento, que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Se alguém tiver alguma dúvida, pode assistir o mês do planejamento do mês de agosto, né? E vai entender melhor, que é o MEI do meu esposo, que ele tá pagando um valor de R$720, porque ele tinha uma empresa aberta, e aí ele fechou e ficou devendo esses valores aqui. Então, ele precisa finalizar para poder ficar tudo certo aí com a lei, né? Para não ficar devendo lá pro governo. Então, foi o valor de R$720, nós pagamos esse valor. Parcelas cartão, eu juntei aqui, porque eu tinha mostrado separadamente para vocês que a gente tem algumas parcelas no cartão, que graças a Deus já estão chegando ao fim, são as últimas, assim, que a gente tá pagando, né? Porque o intuito aqui é de não fazermos parcelas no cartão, é de juntarmos o dinheiro para depois nós comprarmos aquilo que nós precisamos e não ficar gastando, né? Não ficar fazendo parcelamentos no cartão, de fato é uma coisa muito ruim. Mas nós ainda temos algumas. E somando todas essas parcelas no cartão, deu o valor de R$1.027. De fato, nós pagamos esse valor, né? De R$1.027, 14 centavos, que eu tinha esquecido de colocar os centavos. Também nós tivemos uma diferença aqui no valor da revisão do carro e da moto, que eu tinha falado para vocês no outro planejamento, né? Eu tinha falado um valor, acho que de 800 e alguma coisa, mas quando eu fui ver direitinho o valor que foi pago, não foi isso, né, gente? Então, foi R$973, né, que nós pagamos na revisão do carro, e nós tivemos também algumas melhorias, alguns conceitos que foram feitos na moto também.
Então, eu coloquei que o valor de R$ 973, né, para a revisão do carro e da moto que a gente fez esse mês. Então, como vocês podem ver, as nossas despesas neste mês, nesse período, foram bem grandes, né? Saiu um pouco do nosso planejamento, da nossa rotina, porque teve coisa que a gente fez aqui que a gente não costuma fazer, né? E como nós não temos uma categoria específica para manutenção do carro e da moto, acabou que a gente tirou do salário do mês para poder pagar. E ainda bem que deu, né? Tudo certo no final. A gente não se endividou, não precisou ficar devendo cartão nem nada disso. Mas nós tivemos que tirar do salário do mês. E isso vai refletir no dinheiro que nós iríamos guardar. Eu vou falar pra vocês no final, né, direitinho. Férias eu coloquei aqui porque a gente teve outros gastos aleatórios, gastos diversos lá, e aí eu não elenquei o que foi cada um, mas foi referente ao nosso passeio nas férias. Então, R$ 591,20 é algo também que tá fora, né, da nossa rotina, foi apenas porque era um mês de férias, e nós não tínhamos também um valor, um planejamento, né, um dinheiro que a gente estava juntando para isso, a gente também não tinha. Então, é algo que vocês vão ver nos próximos vídeos, né, que eu criei uma categoria para viagem, passeios, né, para que quando a gente for fazer esses passeios ou uma viagem, a gente tenha um valor guardado para isso e não precise tirar daquele dinheiro do mês ou não precise retirar de uma outra categoria, certo? Então, aqui, gente, nós totalizamos o valor gasto de R$ 6.504,62, um valor bastante alto por conta dessas despesas fora da rotina que nós tivemos, certo? Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficaram as nossas caixinhas da Nubank, né? Então, nós temos algumas caixinhas que são caixinhas a longo prazo, né? Por exemplo, reserva financeira, ou médio prazo, como o documento do carro também. Depois eu quero separar direitinho quais são as categorias que eu tenho aqui nas caixinhas e quais são de prazo imediato, né? De uso imediato, quais que são de médio prazo e quais que são de longo prazo. Eu acho interessante mostrar isso para vocês aqui, mas em breve nós vamos fazer isso, né? Vamos fazendo um pouquinho de cada vez, porque a gente está se organizando, a gente está aprendendo, então eu peço a vocês compreensão nesse sentido, né? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa ou se algo não estiver bem explicado, porque, né, é recente, apesar de eu já fazer, né, esse controle financeiro há algum tempo, aqui no canal é recente, né? Então eu estou me organizando para ficar de fácil entendimento para vocês e para nós aqui também, para ficar bem organizado, mas isso vai levar um tempinho, né? Então, aqui na reserva do marido, por que tá escrito reserva do marido? Vou explicar. Porque nós temos dois cartões da Nubank, então um é meu e um do meu esposo. Então, na reserva do marido, ele tem a caixinha turbo, que rende 120% do CDI. Então, é bem interessante a gente deixar guardado um valor lá, né? Porque vai render um pouquinho mais do que a caixinha normal, que rende 100% do CDI, correto? Então, nós aportamos esse mês o valor de R$ 654 na caixinha turbo, que fica no aplicativo do meu esposo. O valor inicial que a gente tinha programado era muito mais do que isso aqui. Mas por quê? Porque algumas despesas que nós tivemos no mês de agosto, com o passeio, com as férias, com o carro, né, eu não me atentei certinho para os valores, eu acabei planejando um dinheiro a mais, né, para a gente guardar nas caixinhas e de reserva, e que não foi de fato aquilo que nós estimamos. Então, eu estimei um valor, né, bem além disso aqui, mas no final das contas, o que a gente conseguiu guardar nesse mês foi isso aqui. E assim, eu tô bem feliz, porque, né, vocês viram que não foram poucos gastos que nós tivemos, e mesmo assim, nós conseguimos guardar o valor de R$ 654. Então, eu estou muito feliz também por conta disso, né? Não ficamos no negativo, né, não fizemos dívida e ainda conseguimos guardar esse valor. Então, significa que a nossa tentativa, né, de nos planejar, de fazer essa organização, está surtindo efeito, e futuramente eu tenho certeza que com as novas caixinhas que eu vou criar, com as novas categorias que eu vou criar, isso ainda vai ficar muito melhor. Então é só ter consistência, disciplina, perseverar aqui na organização que vai dar tudo certo. O documento do carro é um valor fixo que eu guardo todos os meses, né? Então nós aportamos aí na categoria no mês 8, né? R$ 130. Vocês viram que a gente tinha um valor de R$ 810, né? Então, nós aportamos o valor de R$ 130, totalizando um valor de R$ 940,96.
Na categoria Meus Pais, eu já expliquei cada categoria dessa pra vocês, viu, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, estiver chegando agora aqui no canal, é só assistir aí os vídeos anteriores que vocês vão ver todas essas categorias bem explicadas, tá? Então, nessa categoria aqui, Meus Pais, nós tínhamos o valor de R$ 467,84. Nós aportamos R$100 nessa categoria, totalizando o valor de R$ 567,84. Aniversários. Na categoria aniversários, nós tínhamos o valor de R$ 154,43, aportamos o valor de R$100 e temos agora o valor de R$ 254,43. Já adianto para vocês que isso aqui vai mudar, tá? Esse aniversário aqui, a gente estava guardando dinheiro para o aniversário da minha filha, que é no final do ano, em dezembro, e agora, gente, eu criei, né? Eu separei. E vai ter uma caixinha específica para aniversários, na verdade, para datas comemorativas, depois eu vou mostrar para vocês, né? Que vai incluir aí aniversários, né, das pessoas queridas que a gente gosta de presentear. E também teremos uma categoria separada para o aniversário das minhas filhas, tá? Então, vai mudar um pouquinho isso aí, depois eu explico para vocês nos próximos vídeos. Dentista, nós tínhamos R$ 123,22, aportamos R$100, temos R$ 223,22. Gás. Nós não tínhamos nada, né? Tínhamos 85 centavos na caixinha do gás. Eu aportei o valor de R$45, então nós temos 45,85 agora. Saúde. Nesse mês aqui, gente, de agosto, nós não tínhamos nada na caixinha de saúde e não aportamos nada, porque nós tínhamos, né? Nós fizemos um gasto na farmácia no valor de R$250. Então, eu expliquei isso para vocês no dia do planejamento. Então, nesse mês, acabou que a caixinha da saúde, ela não teve nenhuma entrada. Meninas, gente, esse aqui também eu não tinha mostrado no planejamento para vocês, mas é como eu falei, né? Haverá algumas mudanças, nós teremos algumas mudanças e já começou aqui no mês de agosto. Eu quero mostrar para vocês que no final do planejamento eu acrescentei uma caixinha para as meninas, uma caixinha para mim e uma caixinha para o marido. Porque, né, ficou sem isso aqui, então a gente não pode ficar sem esse dinheiro destinado aqui para nós, né, para os nossos gastos pessoais, para fazer alguma coisa que a gente queira, algum gasto aleatório, né, sem muita preocupação. Então, eu destinei R$100 para a caixinha das meninas, R$100 para mim e R$100 para o marido, tá? Então, totalizando aí R$100 em cada caixinha. E eu já adianto para vocês que, como a gente está fazendo aqui, é o fechamento do mês de agosto, né? Meu marido, ele já pegou o dinheiro, ele já, né, utilizou da forma como ele achou melhor utilizar esse valor, né? As meninas, eu ainda não comprei nada para elas com esse valor, né? Mas elas estão precisando de algumas coisas e aí eu vou comprar para elas, né? Eu já gastei parte desse valor, tá? Comprando algumas coisas para mim, eu comprei protetor solar, comprei um hidratante também que eu tava precisando. E o marido também, né, como eu disse, ele já gastou também, ele já pegou o dinheiro dele, né, já pegou a parte dele, e aí ele vai gastar da melhor forma, né, cortar o cabelo, etc, fazer o que ele achar melhor com esse dinheiro. Afinal de contas, é um dinheiro pra gente gastar, né, sem ficar precisando dar satisfação. A gente já faz tanto, né, a gente já coloca na reserva, já tem o gasto para as despesas essenciais, né, e tudo mais, então é justo que a gente tenha um valor aí pra gente gastar com aquilo que a gente bem entender, né. Aqui, gente, eu tenho os desafios das caixinhas Nubank, né? Que são desafios que eu vou mostrar depois pintando pra vocês e atualizando os desafios. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que ficaram aí os desafios, tá? Então, tem o desafio da reserva, que fica na minha caixinha, reserva Angel, por isso que eu coloquei assim. Então, no mês de agosto, nós não fizemos nenhum aporte nessa reserva, então, continua com o valor de R$ 5.549,83. Claro que tem os rendimentos, né? Depois, se vocês acharem interessante, né? Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo mostrando pra vocês os rendimentos das caixinhas, né? Eu acho que é legal de fazer, né? Quem sabe eu consiga fazer nos próximos meses, no final de cada mês, quanto que rendeu cada caixinha. Eu acho interessante, depois eu vou fazer pra vocês. Na caixinha do carro, é uma caixinha nova, não tinha nada, não foi aportado nada no mês de agosto. A gente vai começar a aportar no mês de setembro, né? No próximo período. São João, eu aportei, nós tínhamos R$10,24, eu aportei o valor de R$10, agora nós temos R$20,24. Essa caixinha aqui, dívida, já expliquei também sobre do que se trata. É uma dívida que eu tenho com a minha irmã e eu pretendo pagá-la. Se você quiser saber mais sobre isso, né, você pode assistir o vídeo onde eu falo sobre isso, dos desafios, tá? Que eu explico direitinho lá o que é isso. Então, no mês de setembro eu também vou começar a aportar nessa caixinha. E a habilitação é a caixinha
do mês de agosto, nós tínhamos o valor de R$ 1.305,70, eu aportei R$100 e nós temos agora o valor de R$ 1.405,70, tá? Então, gente, foi isso. Para vocês o fechamento do mês de agosto, né? Nós tivemos aí algumas divergências em relação ao planejamento, porque realmente foi um mês diferenciado, foi um mês que nós tivemos gastos assim que normalmente a gente não tem. Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? E gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui do canal, né? Eu agradeço a vocês que estão aqui, né, assistindo aos vídeos, comentando, dando joinha, compartilhando. Muito obrigada, viu, gente? Fico muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!